toda a base do Novo Testamento é sombra do Velho Testamento. Tudo, absolutamente tudo que foi escrito no Novo Testamento tem que estar um registro, ou seja, tem que ter um registro no Velho Testamento. Lúcio, o Novo Testamento ele serve como regra na minha vida? Não. Ele serve como princípio na tua vida, mas não como regra. Mas a partir do momento que você está em Jesus, Jesus, ele é a graça. A graça executada. Então, a partir do momento que você está em Jesus, o próprio Jesus, ele executa as regras nele. Exemplos, em algumas cerimônias, algumas culturas do povo hebreu, você não precisa viver em algumas culturas, lógico, né? E nem algumas cerimônias do Velho Testamento, porque você está em Jesus, e Jesus, ele é a graça. Mas quando a gente lê aqui, principalmente nas cartas de Paulo, que são difíceis de entender, difíceis de interpretar, Paulo tem muitas ideologias humanas, coisa que não existe. Paulo inventa coisa que, da onde que Paulo tira coisa da cabeça, são coisas da cabeça de Paulo. Vou só dar um exemplo aqui, coisa da cabeça de Paulo, para não falar que eu estou falando bobagem. No livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 em diante, na qual estou falando que tudo tem que ter um registro do Novo Testamento, tem que ter um registro do Velho Testamento, foi escrito no Novo Testamento, tem que ter um registro no Velho Testamento. Veja o que Paulo inventou aqui. Antes de ler aqui, vou só falar. Por exemplo, Jesus, vamos pegar o Evangelho de Jesus. Satanás se opõe a Jesus, né, para atentar a Jesus, e fala assim, está escrito. Aí Jesus, para se defender, também fala para Satanás, também está escrito. Porque tudo que for registrado no Novo Testamento tem que ter um registro escrito no Velho Testamento. Mas vamos pegar uma ideologia de Paulo, que Paulo inventa. Ideologia de Paulo, machismo de Paulo. Paulo é machista. E Paulo muito mais idolatrado do que Jesus. Mas Paulo, ele era grosso, era arrogante. É só você ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo... Eu fico levando dia de Jesus. Paulo, ele era arrogante quando ali no livro de Gálatas, em Gálatas, ali você vai ver que Paulo fala que ele repreendeu Pedro porque Pedro era irrepreensível na frente de todos. Então dá a entender o que Paulo, ele era arrogante, nervoso, e Pedro, ele era nervoso. Então tá a ponto para dar uma briga entre os dois ali. Então dá para entender o que Paulo, ele é um cara nervoso, um cara bravo, né, arrogante. Mas eu fico com o Evangelho de Jesus. Estou falando da invenção de Paulo, que Paulo começa a inventar e jogar a ideologia de Paulo. Quer ver? Aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 em diante. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição, não permitido, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Até aí tudo bem, mas esteja em silêncio. Isso é a ideologia de Paulo, mas tá tudo bem, né? Tá dentro do texto ainda. Porque a primeira, aqui entra, Paulo já começa a inventar no versículo 13. Versículo 2, 13, Paulo já começa a inventar. Levar para o lado do machismo. Nada tem a ver dentro da hermenêutica ou dentro da exegese do texto. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso aqui é machismo de Paulo para achar uma base teológica, né? Para jogar na sua linha de raciocínio. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo jogou ideologia para o seu machismo. Tanto é que quando você vê o povo hebreu, eles são machistas, né? E Paulo era machista. Agora, vamos pegar uma invenção de Paulo. O que Paulo inventa aqui também, aqui no versículo 4 de Efésios. Uma invenção de Paulo. Vamos começar aqui no versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante. Uma invenção de Paulo também. Paulo já começa a inventar. Quer ver? Pelo que diz, subiu do alto e levou o cativeiro e deu os dons aos homens. Até aí tudo bem. Aqui ele está falando de Jesus, que Jesus, né, na sua ressurreição, ele subiu
até o alto e subiu até o alto e levou o cativo, buscou dons e deu aos homens. Está aí tudo bem. Da onde que Paulo tirou isso? Da onde que Paulo tirou essa linha de raciocínio, esse registro? Do livro de Salmos 76. Isso, Salmos 76. Não, Salmos 78. Você pode conferir. Salmos 68. Salmos 68, versículo 18. Salmos 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo e cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor habite entre eles. Então, aqui está falando que Jesus, na sua ressurreição, o Messias, né, subiu até os céus, né, os altos, recebeu dons e distribuiu aos homens. Até aí tudo bem, Paulo está dentro do texto, do contexto. Versículo 9. Ora, ele subiu, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também mesmo subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, na qual nós lemos aqui, né? No livro de Salmos 68, versículo 18. 68, 18. 68, 18. Então Paulo tem tudo bem, está dentro da hermenêutica, dentro da exegese do que ele está falando. Versículo 10. Aquele que desceu e também mesmo subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11, aonde Paulo inventou. Aqui já é a invenção de Paulo. Paulo já começa a inventar e deixa uma igreja problemática, doente, uma igreja completamente problemática. A igreja de Éfeso ou de Efésio. Versículo 11, olha, isso que é a invenção de Paulo. Paulo inventou. Paulo criou da cabeça dele. E ele mesmo deu uns para apóstolo. A palavra apóstolo, ela vem do hebraico, quer dizer aquele que é enviado. Aqui dá a entender que isso aqui é um título. Isso aqui é invenção de Paulo. Isso que Paulo criou da cabeça dele. Isso que já não tem base teológica, não tem registro no Velho Testamento. É coisa da cabeça de Paulo. E Paulo deixa uma igreja problemática, uma igreja doente, uma igreja completamente doente nos dias atuais de hoje. Quer ver? Vamos, a resposta desse versículo de Efésios capítulo 4, versículo 11, está aqui no livro de Apocalipse capítulo 2, que vai até o 7, 2:7. Então, vamos ler aqui. Então, a resposta de Efésios capítulo 4, versículo 11, de Paulo inventou, criou da cabeça dele. Vamos ver o que ele deixou a igreja doente e problemática. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, escreve ao anjo que está em Éfeso, ou seja, esse anjo aqui é o pastor. Isto, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas, essas 7 estrelas aqui são 7 anjos, 7 hierarquias de anjos que habita dentro dos 7 cardeais. Esses 7 cardeais são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Jesus. Isso, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cardeais de ouro. Então, os 7 cardeais de ouro são os 7 Espíritos de Jesus. Vamos lá no livro de Isaías. Essa base está aqui no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2. 11:2. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. O reino do Messias é pacífico. Então aqui está falando do 7 Espírito de Jesus que está no meio da igreja. Versículo 2. Eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova que dizes ser apóstolo. Olha aqui, o que Paulo inventa. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, achaste mentiroso. Vou repetir. O que Paulo inventa no Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Invenção de Paulo. Paulo criou isso da cabeça.
capítulo 2, lá no finalzinho. E puseste à prova aos que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Porque título de apóstolo não existe. A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Não é um título. É invenção de Paulo. Versículo 3. E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tem, porém, contra ti queixas da tua primeira caridade. Ou seja, o texto falando assim, olha, eu tenho algo contra ti porque você deixou o seu primeiro amor. Você está caído. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti queixas da sua primeira caridade. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal e não te arrependeste. Ou seja, o texto está falando assim, olha, se você não se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor, eu tirarei o meu sete espírito de dentro da igreja. E está convocando para que as pessoas venham se arrepender, para ele voltar, o sete espírito de Jesus voltar dentro da igreja. Versículo 6. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esse nicolaítas é ministro ou pastor que controla a mente das pessoas. Igreja, você sabe que o pastor ele tem domínio e controla a mente das pessoas. E o próprio texto fala que Deus, o Espírito de Deus tem algo contra essas pessoas. Encerrando, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, dar-te-ei ao que comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então, o título de apóstolo é invenção de Paulo. Não tem base bíblica, não tem registro no Velho Testamento. É pura invenção de Paulo. E as cartas de Paulo, muitas coisas de Paulo, invenção de Paulo, ideologia de Paulo. Tá? Deus abençoe você.